Boa noite, estamos começando mais um Jogo do Poder pela rede CNT, TV Tropical de televisão, e hoje recebemos a professora de Direito da Universidade Estadual de Londrina, Marta Assunción Henriques Prado. Professora, seja bem-vindo. Após o impeachment de Dilma, países como o Equador, Bolívia e Venezuela anunciaram que irão convocar os seus embaixadores no país. A própria Venezuela, inclusive, até vai congelar as relações políticas e comerciais com o país. Em resposta ao comunicado do governo venezuelano, o Ministério das Relações Exteriores diz que convocará o seu embaixador em Caracas para uma conversa. Quais as consequências dessa atitude? Boa noite. Boa noite, é um prazer me dirigir a convite da TV à população, principalmente para tratar desses assuntos que são muito atuais e que trarão consequências, sem dúvida, para o próximo governo. Na verdade, a convocação e a chamada dos seus embaixadores, tanto da Bolívia como da Venezuela e Equador, deve ser a esse íntimo contato que tinha, ou essa proximidade que tinham estes países com o Brasil na época do anterior, em todo o período do anterior governo. E, logicamente, que é uma atitude muito precipitada, porque há necessidade de avaliar muito bem para tomar uma atitude dessas e, principalmente, investigar e saber se realmente houve alguma violação dos direitos, enfim, alguma consequência nociva para estes países antes de tomar uma decisão dessas. Na verdade, são países que se alinharam diríamos, encabeçados pelo presidente anterior da Venezuela, Chávez, e Maduro nada mais fez do que dar continuidade a essa política na Venezuela. Logicamente que o nosso embaixador, o nosso ministro de Relações Exteriores, Serra, também teve a reação à altura e, diríamos, não poderia ficar numa situação tranquila e chamou o embaixador para algumas explicações, diferente de romper relações ou interromper essa relação democrática e até irmanada com países da América Latina. Então, eu vejo com muita precipitação e um pouco, diria, de preocupação, essa quebra, diríamos, de relações que, sem dúvida, irão trazer consequências muito mais prejudiciais para estes países do que para o Brasil. Porque o Brasil tem uma transcendência e, principalmente, um conhecimento a nível mundial, e não é um país considerado como uma democracia muito frágil. O Brasil já vem trilhando esse caminho da democracia seriamente. É óbvio que alguns deslizes e alguns problemas se apresentam nesse decorrer, mas não é um país que, por exemplo, países da União Europeia ou próprio Estados Unidos tenha receio de negociar ou fazer investimentos com temor a essa instabilidade política, como já ocorre com os nossos vizinhos e outros países na América do Sul. Eu diria que essa situação da Venezuela vai trazer piores consequências para eles, porque o Brasil tem uma relação comercial com a Venezuela bastante ágil, diria, e a Venezuela praticamente acabou com a sua indústria, muitos problemas, não só políticos, como a falta de investimentos, a saída de muitos empresários. 170 mil empresas fecharam no período de 2002 a 2012, a 2015, já com essa política de Chávez. E
eu até conversei com vários empresários que hoje estão no Panamá, porque é um país próximo à Venezuela, mas que retiraram praticamente todo o seu capital para investir no Panamá, porque a instabilidade e a perseguição, principalmente na Venezuela, em Caracas ou na Venezuela, é muito grande, que praticamente inviabilizava a permanência destes empresários na Venezuela. A Venezuela está em estado de emergência econômica e de escassez. Onde está a raiz do problema? Essa escassez de produtos é muito dura, porque há filas e filas, supermercados para adquirir artigos de primeira necessidade, e os supermercados também esvaziados, e pessoas que passam da fronteira para o Brasil e até vão à Colômbia para poder se abastecer. É óbvio que existe uma parcela de privilegiados, poderíamos dizer, que tem acesso a esses bens e que fornecem para hotéis, restaurantes, enfim, instituições, esses artigos de primeira necessidade. Mas chega a faltar o papel higiênico e comida, até com uma situação bastante anedótica, que quando o Nicolás Maduro, presidente atual da Venezuela, chama o seu embaixador, foi noticiado que dá uma mensagem que não esqueça de trazer papel higiênico e bens e comida. Mas, fora essa situação, demorará muito para a Venezuela reestruturar seu parque industrial, e dependerá por muito tempo dessa troca comercial com o Brasil, a Colômbia, que é um país que está em situação melhor, e Panamá principalmente, porque hoje está crescendo muito, e também as linhas de exportação estão sendo bastante agilizadas, principalmente pelo novo canal do Panamá, que foi inaugurado e que já está em pleno funcionamento. Então, eu acredito que os motivos para a Venezuela tirar seu embaixador deveriam ser repensados, e mais ainda passando por uma situação difícil como a que está, e sendo parceiro no Mercosul, porque ocorreu uma situação bastante peculiar em 2012, quando o Brasil, Argentina e Uruguai se reuniram para retirar do bloco Paraguai, porque supostamente não seria uma retirada democrática, e sim um golpe de Estado, porque ele teria sido retirado pelo Congresso. Mas, analisando bem, o Paraguai cumpriu com as normas da sua Constituição, que, similarmente, com algumas diferenças, tem esse, diríamos, instituto do impeachment, para retirar quando o governo não está desempenhando as suas funções na medida que deveria fazer. Mas o Brasil, como eu disse, se reuniram, capitaneados pelo Chaves na época, e retiraram muito rapidamente o Paraguai do Mercosul. E, sintomaticamente, não demorou muito para que Venezuela entrasse no bloco do Mercosul. Então, eu entendo que Venezuela está cometendo erros imperdoáveis, tanto no sentido das relações diplomáticas, como sendo um parceiro do Mercosul. Jamais poderia ter chamado, e principalmente sabendo que no Brasil houve um processo muito bem estudado, dentro dos preceitos constitucionais, e da maneira melhor possível, e com todas as possibilidades da ampla defesa para a presidente que foi afastada. Voltamos já com o Jogo do Poder.
Voltamos com o Jogo do Poder e hoje estamos recebendo a professora de Direito da Universidade Estadual de Londrina, Marta Assunción Henriques Prado. Marta, essas relações abaladas aqui na América do Sul, quais as consequências, como é que fica o Mercosul hoje? Como eu disse no bloco anterior, as relações no Mercosul teriam que ser das mais harmoniosas, mas por estas situações ideológicas, né, mais de ideologia que econômicas, estão fazendo com que o Mercosul tenha um atraso no seu timing, principalmente porque há uma pugna entre os países alinhados com Chávez, Evo Morales e Rafael Correa, que também Equador e a Bolívia são países associados ao Mercosul, e anterior presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Já com a entrada de Macri como novo presidente da Argentina, houve uma mudança com relação a essas relações intercomerciais, tanto com países da União Europeia como Estados Unidos, enfim, com acordos multilaterais. Eu acredito que mais cedo ou mais tarde irão entender que uma integração entre os países é muito melhor do que trabalhar isoladamente. Mesmo porque a nossa Constituição, no artigo 4º, especificamente num parágrafo único, prevê a integração de países da América Latina no âmbito econômico, no âmbito social, para uma integração latino-americana. Então, nós temos a porta aberta para esse tipo de blocos de integração. E a Argentina também tem em sua Constituição a possibilidade de que acordos e protocolos, enfim, tratados internacionais sejam incorporados praticamente de imediato. Paraguai também, Uruguai e Brasil é que tem algumas dificuldades, aliás, um pouco mais de burocracia, porque terá que passar pelo Congresso para incorporar esses tratados no ordenamento brasileiro. Mas nós temos o protocolo de Ushuaia, que é um protocolo que prevê a solidez democrática e, principalmente, o respeito aos direitos humanos e uma democracia plena. Por isso que, quando em 2005 a Venezuela requereu a sua entrada no bloco do Mercosul, Paraguai e Brasil tinham muitas reticências, muito que pensar se realmente tratava-se de um país democrático, justamente com base no protocolo de Ushuaia, que no artigo 1º diz que para entrar no bloco terá que existir a plena vigência das instituições democráticas e a condição dos cidadãos com respeito ao direito, aos direitos humanos e principalmente ao direito de ir e vir. Então, nesse sentido, a Venezuela não é, a minha opinião, e sim de uma grande maioria, não estaria numa plena vigência democrática, porque há censura, a imprensa, há domínio praticamente do poder judiciário e do legislativo, enfim, configurando praticamente uma ditadura. Esse é o motivo pelo qual Brasil tinha muita reticência para a Venezuela entrar no bloco. Mas, no período da presidente Dilma, se juntaram Brasil, Argentina e Uruguai para tirar do bloco o Paraguai. Mas, sintomaticamente, pouco tempo depois, a Venezuela entrou no bloco. E hoje estamos com esse pepino, poderíamos dizer, numa linguagem mais genérica,
de que não podemos avançar porque temos como sócio a Venezuela. Porque o que ocorre? Quando um bloco como a União Europeia ou Estados Unidos vai negociar e fazer tratados de livre comércio, ele vê se realmente há esses países que formam o bloco, os países partes, têm democracias sólidas. E não é o caso da Venezuela. Por isso que nós teríamos mais prejuízo do que vantagens com a entrada e permanência da Venezuela no bloco. Voltamos já, daqui a pouquinho, com o Jogo do Poder. Voltamos com o Jogo do Poder e agora vamos com os destaques da semana, direto de Brasília. A Polícia Federal realizou na segunda-feira uma operação para investigar fraudes em fundos de pensão. A Justiça bloqueou 8 bilhões de reais em contas de supostos envolvidos nos desvios. Estão na mira da investigação o FUNCEF dos funcionários da Caixa, Petros da Petrobras, Previ do Banco do Brasil e Postales dos Correios. Os fundos de pensão administram o dinheiro da aposentadoria complementar dos funcionários de uma empresa ou do setor público. O trabalhador contribui todos os meses para ter direito a uma renda extra no futuro. Déficit bilionário nos fundos chamaram a atenção dos investigadores e deram origem à operação. Segundo a Polícia Federal, mais de 70 pessoas e 38 empresas ou entidades são alvo das investigações. A ex-presidente Dilma Rousseff já se mudou de Brasília para Porto Alegre. Na saída do Palácio da Alvorada, ela desceu do carro e cumprimentou os manifestantes que a aguardavam do lado de fora. O advogado da ex-presidente e ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, também acompanhou a saída de Dilma, que retornou a Porto Alegre em um avião da Força Aérea Brasileira. Mesmo após o impeachment, ela ainda terá direito de manter 8 servidores da escolha dela para os serviços de segurança e apoio pessoal, assessoria e motorista, além de 2 carros oficiais. Mesmo com o Congresso esvaziado por causa das eleições, o governo não desiste da ideia e começa a discussão para votar a reforma da Previdência ainda neste ano. A proposta oficial não foi apresentada, mas algumas mudanças em estudo já provocam polêmica. Uma delas é a fixação da idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e mulheres. Novas regras devem afetar também os trabalhadores rurais, que pela regra atual podem pedir o benefício com 55 anos no caso das mulheres e 60 anos no caso dos homens. Além da polêmica, como se trata de mudança na Constituição, a proposta tem que passar por uma longa tramitação no Congresso, o que diminui a possibilidade de uma aprovação até dezembro. Voltamos com a professora Marta. Professora, como a senhora avalia, dá para fazer uma relação entre a saída do Reino Unido da União Europeia com o Mercosul? Para começar, são blocos diferentes. Nós sabemos que o bloco da União Europeia teve uma longa trajetória desde 1957, que assinou-se o Tratado de Roma, até o momento. Passaram uma série de mudanças e nós temos a vantagem de que na União Europeia, já no tratado, inicialmente, se falava de um Tribunal de Justiça, das normas que seriam criadas e que teriam um efeito direto. Ou seja, não precisaria incorporar de forma que passe pelo legislativo todos os tratados, e tem normas muito abrangentes que, a diferença do Tratado de Assunção que cria o Mercosul, está muito, diríamos assim, a caminho de uma integração, muito, diríamos, sem uma base sólida, porque foram os protocolos, inclusive, que foram criando instituições do Mercosul e complementando esse Tratado de Assunção.
Quando eu fazia o doutorado na Espanha, para mim era totalmente irreal, ou surreal, né? Impensável que algum país da União Europeia tivesse que sair. Mesmo porque os benefícios são muito grandes, haja vista países como Espanha, Portugal, enfim, agora os países do leste europeu que vão se inserindo aos poucos e evoluindo, crescendo tanto no respeito aos direitos sociais, aos direitos humanos, com respeito à economia e à sua estrutura como países em geral. Jamais passaria pela minha cabeça, como eu disse, que o Reino Unido saísse da União Europeia através do chamado Brexit, que se popularizou, mas o Reino Unido tinha uma característica peculiar. Não entrou na área do euro, tinha muito carinho, diríamos, a sua moeda, a libra esterlina, que, por sinal, desde a saída sofreu uma devaluação muito grande, e também não fazia parte do espaço Schengen, que é aquele tratado pelo qual há o livre trânsito de pessoas dentro do bloco da União Europeia. Enfim, existiam os eurocéticos, existem ainda nos diferentes países, mas a Inglaterra sempre estava com esse pé atrás, diríamos, para cumprir com as normas que Bruxelas ditava. Como você sabe, a União Europeia tem uma normativa própria e que tudo se decide em Bruxelas através da Comissão do Parlamento Europeu e quem faz cumprir é o Tribunal de Justiça da União Europeia. Mas eu acredito que aos poucos irá se alinhando. Se bem que muitos dos que votaram pela saída do Reino Unido hoje se arrependem. Já no outro dia, tanto que houve solicitações para fazer uma outra votação, mas especificamente com relação à pesca, poderíamos pegar como exemplo, a política de pesca é uma política comum. Ingleses, pescadores ingleses que trabalhavam cumprindo cotas a pesca para atingir uma certa quota que pertencia à União Europeia, reclamam hoje porque não mudou absolutamente nada. Pelo contrário, tem muito mais dificuldade porque há uma burocracia muito grande agora que não estão sabendo como lidar e como tratar esses assuntos. Então, eu acredito que o tempo dirá se a Inglaterra fez bem ou não em sair. Mas no caso nosso do Mercosul, eu acredito que é um bloco de integração ainda em formação, que não tem democracias consolidadas e que estamos, diria eu, numa experiência tentando saber o que vai acontecer. Mas pode ocorrer essa saída, porque tem que ver, cada país tem que ver as vantagens, se o bloco está trazendo mais ônus ou bônus e que talvez fazendo acordos multilaterais com outros blocos, outros países, como é o caso do Brasil, que tem uma indústria e muitas vantagens além, a mais, diríamos, dos outros países, talvez a saída seria essa. Marta, infelizmente a gente não tem mais tempo, a gente agradece muito a sua presença. Obrigada, eu agradeço também, e uma oportunidade de trazer algumas questões que certamente o tempo irá esclarecer. A gente agradece o carinho da audiência e desejamos a você uma ótima semana. Até lá!